Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como que vai ser aqui hoje, tá? Hoje a gente vai fazer um SA de dúvidas, de pergunta e resposta. Eu vou deixar vocês perguntarem, lembrando que precisa ser algo relacionado ao conteúdo. Fechou? Então eu quero que vocês tragam as dúvidas de conteúdo, beleza? Gente, vou abrir aqui para participar. Gi, pode abrir seu áudio aí, manda bala, filha. Nossa, que oportunidade de falar com Dona Bia. Tudo bom? Bia, tudo e você? Saudade já. Tudo. Bia, tô penando ainda na produção de conteúdo. Quer Hum, dizer, eu acho que eu engajei agora na produção, só preciso acertar a mão na edição certa, sabe? Para ter mais engajamento, porque tá bem devagar. Mas mas. eu tô Peraí, vamos lá. drama de. Vamos por partes, que me diz o Jack o Estripador. Você Por, começou a fazer agora o conteúdo. é, Perfeito. Quando que a estamos. gente começa a identificar se o conteúdo que a gente está fazendo está funcionando ou não? Depois de postar pelo menos 9 conteúdos que tenham uma linha de raciocínio igual. Porque se você não tem padrão, você não tem base para dizer se está dando bom ou não. Pode ser que você esteja fazendo um tipo de conteúdo que funcione, mas que precisa de um tempo maior. É muito importante entender que, por mais que as pessoas digam que o Instagram você pode viralizar do dia para noite, mas é do dia para noite depois que você já estava lá há muito tempo fazendo, tá? Não é tipo assim, soltei um conteúdo e aí viralizei. Não, não é assim que funciona. É que nem o 6 em 7. A pessoa vai lá e faz um 6 em 7 no semente. Nossa, ela é muito foda. Não, ela só tinha uma boa conexão com a audiência dela já, Áudio da Bela. né? O áudio da Bela tá aberto. E, Ah, desculpa, gente. imagina, e o que que ela conseguiu fazer? Ela conseguiu criar, ela já, ela já estava criando essa audiência, ela já estava criando essa conexão com as pessoas já tinham entendido que ela era a solução para o problema delas. Só por isso. Então, não é uma coisa que acontece do nada, tá? Então, eu só vou saber se o meu conteúdo está funcionando depois de tempos. Por exemplo, quando que eu fiz o meu primeiro 6 em 7? No nosso quarto lançamento. Quinto lançamento. Quinto. Só que em 5 meses antes, nós fazíamos 5 raízes por semana. Caraca, Então, quer dizer, eu fazia 5 vezes 4 vezes 5. Quanto que deu isso? Numa época em que não se produzia praticamente conteúdo, porque era ali logo um pouquinho depois que o Pedro Sobral chegou. Então, cara, produção de conteúdo é um negócio que você precisa fazer. E você só descobre se deu bom 2, 3 meses lá na frente, entendeu? Você tem que stick to the plan. O problema é que a gente acha que a coisa tem que dar certo assim. E nada na vida é desse jeito. Por que que a gente quer que aconteça no conteúdo? Tá? uma coisa que a gente na análise que tem ecoado todos os santos dias na cabeça. É como falar da casa, do fogo, do bombeiro, da mangueira, de Cara, formas diferentes. E aquilo é, é o mais importante.
entendeu? E é o que eu tenho estudado muito é essa produção de conteúdo. Que assim, passar do conhecimento das configurações, do que você precisa fazer, aí depois você começa a entender, cara, eu preciso batalhar nessa porcaria de como o conteúdo vai ser produzido e da repetição, né? E às vezes isso acaba sendo pro expert, no ponto de vista do expert, mas eu estou falando sempre a mesma coisa, mas é para falar sempre a mesma coisa. E É, aí fica isso dele entender esse processo é de, tá, você simples. É é, simples. Vamos pensar assim, ó. O que que o expert é? Ele entende muito sobre alguma coisa. Digamos que esse teu expert, ele trabalhe no museu. Lá no museu, ele tem os quadros do Picasso, ele tem os quadros do Rembrandt, ele tem os quadros do Monet, ele tem quadros diversos. Cada vez que ele é o especialista para mostrar o museu para as pessoas, é o mesmo ou é um outro público? Outro público. não, Nunca são as mesmas pessoas. Pode ser que você tenha ali dois ou três que gostem de ir várias vezes no museu e assistam a jornada, né? Que o especialista que fica falando sobre os quadros, que é o tour guiado, que a gente chama, né? Seja, eu gosto daquele cara, eu gosto da história que ele conta. Então eu vou vir aqui. Aliás, tem um cara no Museu do MASP em São Paulo que é fenomenal, o tal do Albino. Então, o que que acontece? Você vai porque você gosta do quê? Do jeito que aquele cara fala. O quê? Foda-se. Ele vai não. me contar a mesma história 40 vezes e eu vou assistir e vou achar legal. A gente não escuta a mesma música 1 milhão de vezes? Qual é o É, problema de falar da mesma coisa, bicho? Não tem problema, é, o problema tá dentro da nossa cabeça e da cabeça do expert. é. Mas Você sabe, precisa, na verdade, aprender a. O que que você precisa fazer? Você precisa aprender a buscar soluções para quebrar a objeção dele. Quebrar a objeção de expert deixa qualquer lançador fabuloso. Por quê? Porque se a gente quebra do expert, a gente quebra de qualquer pessoa. Então, eu tô fazendo, tô repetindo a mesma coisa, tá ficando cansativo. Legal, vai lá no Google e pensa, como é que eu posso fazer isso? Vai no chat GPT. Vamos pega esse script aqui. Como é que a gente transforma ele em várias coisas diferentes? Traz uma analogia. Vamos falar sobre a parte científica disso. Vamos falar sobre a parte comportamental. Vamos fazer com ponto de vista diferente. Vamos fazer no ponto de vista do cara que é social, que quer mostrar para todo mundo que ele consegue fazer aquilo. Vamos fazer do ponto de vista identitário, que é aquele que ele faz para ele, sabe? Tipo Sméagol, Senhor dos Anéis. My precious, é meu, né? Então, a gente tem tanta coisa que a gente pode fazer, entendeu? não, e queria dividir com você que eu consegui ontem, eu já listei pelo menos 8 temas de lives e coisas para ele fazer, e tudo relacionado a posicionamento, mas assim, cada um que você lê é de uma forma diferente, mas é tudo relacionado a posicionamento. Mas isso está sendo bem legal E até aí? para eu entender como ser repetitiva sem parecer repetitiva, que essa é a moral da história, né? Porque você vai falando a mesma Isso, coisa mas de um jeito diferente. E agradecer muito você, exatamente. Bia, porque mais. Eu tinha te mandado uma perguntinha que você falou que ia me mandar um negócio, e aí eu acho que você não teve tempo de. Depois eu te mando outra mensagem, só para Jesus, não só para faço nem ideia do que seja. eu vou ver Manda de lá, manda lá. Brigadão, viu, Bia? Beijo. Eu que Se der tempo, eu agradeço. volto. Bora lá. Tiago Pereira.
Antes de eu falar do Thiago, eu escutei um bagulho aqui. Escutei não, eu vi, né? Subiu aqui um comentário da Monique. Então, para começar do zero, só vou ter resultado para poder lançar o semente uns 2 meses. Na verdade, é o seguinte: depende, Monique. Depende do quê? Depende do tamanho da sua audiência, depende do tipo de relacionamento que você cria com as pessoas que vão estar ali. Ai, nunca fiz, nunca entrei, nunca fiz nada. Aí você tem que produzir conteúdo. Pode ser que você comece a produzir conteúdo hoje e você seja tão inebriante para a tua audiência que você daqui a um mês consiga fazer um webinar e consiga vender. Isso é muito pessoal, tá? Não tem como virar e falar assim, com você vai ser assim. É muito importante entender que o fórmula de lançamento, ele é uma fórmula e uma sequência para que você consiga fazer venda. E principalmente para escalar as suas vendas. Mas você precisa saber, você precisa ter o mínimo, digamos assim, de conexão com as pessoas que estão chegando. Porque senão o teu produto pode ser maravilhoso, pode ser incrível, fenomenal. Mas se não conecta com as pessoas, se elas, ao melhor dizendo, tá, gente? Se ela não entende por quê que aquele produto seria bom para ela, ela não compra. Para você pode ser a coisa mais linda e incrível do mundo, que nem o filho da gente é. Ele pode ser remelento, zarolho, careca, cheio de espinha, mas a gente acha a coisa mais linda do mundo. Quando eu paro de olhar para o meu produto e começo a olhar para a necessidade das pessoas, eu me comunico melhor, fazendo com que eles me entendam melhor, fazendo com que eles vejam que o meu produto ajuda eles. Então, tem que trocar o foco. Aí você precisa, no mínimo, de um mês, 4 semanas, 2 raízes, 7 Nutellas, e aí você inicia a captação, 2 semanas de captação, webinário. São quatro, sete. É, 7. São 7 semanas no mínimo ali para você montar o esquema de conteúdo, tá? Porque é o seguinte, pensa comigo. Se você tem um produto. Você precisa do link de qualquer plataforma de curso para vender o seu produto? Ou você só precisa de um Pix? Só precisa de um Pix. Você precisa criar o link de um webinário e fazer todo um script para conseguir vender? Não. Tem muita gente que vende. Daniela, tem uma pessoa querendo que você dê atenção aí, ó. Tá aí no teu ombro. Isso. Dá atenção. Então, na grande maioria das vezes, o início de lançamento, pelo menos as primeiras vendas, com aquilo que a gente entende que o Érico traz para a gente, que é mostre para as pessoas que você tem uma solução para o problema delas. Mostre para as pessoas que você tem uma solução para o problema delas. Isso faz com que você consiga vender, inclusive, sem precisar de nada dessa parafernália que a gente faz no Fórmula, entendeu? O que a gente aprende aqui é escalar. É fazer uma venda no semente, mas que depois essa venda, essa única venda, se transforme em um 6 em 7. Ou agora em R$ 1 milhão num ano. Entendeu? É isso, tá? Beleza, bora, Thiago. Oi, Bia, boa tarde. Tudo bom? Ah, tudo jóia, e você? Contextualizando rapidamente, eu fiz um lançamento de semente há um ano atrás, mais ou menos, não tive venda, e aí eu passei 2025 inteiro fazendo muito conteúdo, mas sem fazer nenhum outro lançamento, então acabei de entrar no Insider agora, com essa vontade de Uhum, retomar os lançamentos, enfim, o nicho é terapias, continuei atendendo, fazendo conteúdo, mas não fazendo lançamento. Essa intensidade que eu estou falando para você de muitos conteúdos, o canal até cresceu bastante a página, foi especificamente Reels. E quando eu estudei o Fórmula 3 anos atrás, não existia muito ainda o Reels, né? Lá se falava muito em lives, 2 saías, 5 Nutellas e tudo mais.
Eu queria entender como é que tá hoje. Hoje é mais interessante raiz no YouTube, e aí no Instagram eu direciono para o meu YouTube. Ainda vale a pena abrir live no Instagram. Eu ouvi falar que, enfim, que a live, depois de um tempo, não tem gente assistindo, o Instagram começa a punir essas pessoas, porque isso ficou lá. Entender qual é a estratégia hoje. Enfim, que tem os Reels, tem TikTok e tudo mais. O que está funcionando mais no dia de hoje? Então, na verdade é o seguinte, a gente precisa. Que louco, né? A pergunta que você está me fazendo tá errada. Por quê? Ah, Porque você deveria se preocupar em onde é que que o meu jeito de falar, que o meu jeito de ensinar, ou de como eu gosto de me comportar, digamos assim, onde você se sente melhor, onde você se sente mais à vontade. É aí que mora o segredo. Porque se eu disser pra você assim, não, Thiago, o negócio é fazer TikTok. Vai lá pro TikTok, ó, dancinha, pá, não sei. Você vai fazer? Não vai. Por quê? Não, o babado do momento é TikTok, é live shopping no TikTok. Você não vai fazer. Por quê? Porque não é o que tá bombando que vai funcionar pra você. Se sim, você faz algo que você gosta de fazer, você se entrega, você se mostra e você faz pessoas que gostam da mesma coisa chegarem para começar a te ouvir. Vou fazer uma referência para isso, para ficar mais claro para você. Você já viu cantor fazendo música em barzinho, banda de baile, qualquer coisa, mas você percebe que a pessoa não tá curtindo porque aquela música que ela tá fazendo não é bem a vibe dela? Você já viu isso? sim. Fica esquisito, né? É Fica assim, mas estranho. assim, Bia, só, enfim, rapidamente. Eu não tenho problema de fazer a live no Instagram, no YouTube. Aliás, hoje até dá para fazer simultaneamente nos dois. O meu medo é só ser punido. Enfim, se a plataforma realmente, essa história que eu vi de que está sendo punido no Instagram, você vai perder, enfim, audiência e o algoritmo vai te punir. É melhor fazer no YouTube, direcionar a gente do Instagram para o YouTube, porque daria para eu abrir no Instagram e no YouTube e no Instagram ao mesmo tempo e fazer a mesma live. A minha dúvida é, tem algum tipo de punição ou isso é lenda urbana e não condiz com a realidade? Isso daí, não, isso daí é exatamente o que é, mas isso não acontece só agora, sempre aconteceu, sempre foi assim. Porque o Instagram funciona da seguinte maneira: ele olha nos últimos 30 dias como é que foi o engajamento dos seus vídeos. E para o Instagram, não interessa se o teu vídeo tem 30 segundos ou 3 horas. Ele vê em porcentagem o quanto as pessoas viram. Então, por exemplo, se um vídeo de 1 minuto, a pessoa assiste 30 segundos, eu tenho 33% de visualização. Agora, se eu tenho uma live de 3 horas e a pessoa viu 30 segundos, quanto que eu tenho? Uma Nove, merreca. zero, um. É por isso que ele não é que ele penaliza, ele Sim, olha aquilo e entendi. fala, não é relevante, não vou mostrar, e essa pessoa não é relevante. Então, o que que acontece? Desde 2021, os grandes players fazem a live e tiram a live. Sim, Aquela coisa, ai, vai ter live, mas não vai ficar gravado, então você tem que assistir. Por quê? Porque flopava o canal, então a gente tirava, entendeu? Aí, por entendi. exemplo, o que que você precisa fazer? Você pode fazer ao vivo, Instagram e YouTube. Quando você finaliza, você tira a live do Instagram, você pode deixar ali no máximo, tá? 48 horas. Depois você tira. Aí você corta essa live, picota ela inteira e no final você coloca uma arte dizendo: assista o vídeo completo no meu canal do YouTube e coloca uma thumb, que é a thumb que você Sim, vai usar lá no YouTube, porque a pessoa visualmente ela encontra o vídeo, entendeu? E lá no perfeito. YouTube, o que que você precisa fazer? Largar a live lá? Também não. Por quê? Porque senão o YouTube não distribui. Você precisa pegar essa live, baixar essa live, fazer a edição dessa live, postar ela novamente, usando um título diferente do que você coloca na headline da thumb
Hoje em dia você pode botar três thumbs diferentes para ver qual que performa melhor, para qual que dá mais clique. E você tem que prestar atenção no que você coloca como descrição para que o SEO do Google consiga buscar você, o teu vídeo, por exemplo, na hora que algum avatar seu escreveu alguma coisa lá dentro do Google referente ao que você está falando dentro daquele vídeo. Mas dois raízes e sete Nutellas continua. Inclusive, a gente fez aqui no SEA, foi o Beto Moreno que fez. Ele fez uma engenharia reversa de uma das meninas lá, da Gabi e da Bruna, que fazem marmita. Até hoje, ela só faz live como raiz, picota tudo e coloca os Nutellas como Reels no Instagram. E ó, tá fazendo 6 em 7 a rodo aí. Perfeito, Fechou? obrigado. Aí. Bora lá, Samuel Ramos. Opa, fechei a câmera aqui porque tava dando uma travadinha. Não sei se, não sei como vai ficar. Tudo bem, Bia? Prazer, eu queria ter conversado contigo lá no mundo paralelo, mas Tudo bom? fiquei resistindo ali e acabei não indo. Por quê? Mas voltou contigo agora. Ah, não sei, primeira vez ali, eu tô chegando agora. Aí cheguei a falar com algumas pessoas ali, tive um pouquinho mais de coragem para chegar num plástico, mas estava perto de ti ali, falei, pô, vou querer falar com ela. Mas aí depois do primeiro dia eu não fiquei mais tão próximo de ti e acabei perdendo a oportunidade. Mas, Ah, não pode. Ó, mas vamos não lá. pode fazer isso. Não, Tem fala, já que, tem aprendi. que conversar com as pessoas, tá? Porque na Tá. grande maioria das vezes, bom, pelo menos eu, né? Eu sou extremamente receptiva. Cara, quando eu tava na sua situação, na mesmíssima situação, meu marido falava assim: você é louca. Eu falava assim: eu? Eu não, eu só não perco oportunidade. Então, eu dei beijo em todo mundo, abracei todo mundo, conversei com todo mundo. A única pessoa na época que foi meio cuzão comigo foi o Pedro Sobral. O resto foi todo mundo super legal. Porque eu sou da época do Plat Plat, do Platinum, Uhum. que não era nem Plat 5 mais, 10 mais e o cacete mais, era só um. Então, Pedro Sobral, Ladeirinha, JP, Abramo, todos os dinossauros aí do digital, era todo mundo na mesma sala. Você acha que eu tive receio, vergonha? Deixei em casa. Faça isso também, né? O teu networking só vai funcionar se você deixar essa história de lado. Fechou? Perfeito. Fechou. Maravilha, Bia. Então é o seguinte, eu pretendo lançar dia 8. Eu peguei o Insider na semana do Mundo Paralelo, eu falei, não, vamos para cima que eu quero usar os rendimentos ali para ajeitar o Insider já. E aí o que acontece? Desde a minha Tá, reunião com Faixa Preta, eu já comecei a criar ali audiência, criar conteúdo. E você falou agora há pouco que a gente precisa de pelo menos 9 vídeos, né? E aí eu fui lá no Instagram contar quando eu já tinha feito. E aí eu já fiz 10, hoje completou o 10º. E desses 10, um foi o único que deu, assim, mais visualizações. Por exemplo, no YouTube, ali no Shorts, ele tá com 4.000 visualizações, no Instagram tá quase batendo 2.000. Isso, os outros estão com uma média ali de 200, de 600, 700, mais ou menos isso. E aí, bom, eu quero lançar dia 8, então estou na fase agora de captação, acabando isso, para já começar a fazer alguns com CTAs, já chamando para o webinário. E aí, eu tenho algumas dúvidas. Como eu estou começando o Insider e também estou querendo lançar, então estou estudando tudo muito ao mesmo tempo, então nem tudo de conhecimento está bem consolidado na minha cabeça ainda. Mas, então, a primeira pergunta. Desse vídeo que bateu mais visualizações, eu devo replicar no sentido de os ganchos de atenção, por exemplo, a forma de falar, o cenário, usar o mesmo. Porque, em termos de script, eu fiz o mesmo script para todos, só colocando assuntos diferentes. Então, enfim,
E aí essa é a primeira dúvida. Tá. O que que a gente precisa verificar quando a gente cria algum conteúdo e ele se destaca? Primeiro, esse conteúdo está falando diretamente com o meu público, com o público que eu quero que compre o meu produto? Precisa verificar se o que você está falando não é algo muito genérico. Por quê? Se for genérico, pode atrair um público que não é o teu comprador. Isso significa que se você replicar, você vai ter bastante gente no teu perfil, curtindo teus vídeos, mas não necessariamente comprando depois, Uhum, tá? Quando a gente está iniciando, o melhor é faça um cronograma de direcionamento. Meu avatar está neste ponto A, ele precisa chegar até o ponto B para que ele esteja pronto para comprar. E você permanece fazendo isso. Porque não é um legal. lançamento ou um conteúdo que vai te dar parâmetro para você continuar ou mudar, entende? Não tem, a Uhum, gente não tem dado, a gente não tem base ainda para. Eu não posso virar para você e falar, não, replica porque deu bom, então replica. Aí você tá falando, sei lá, você vai vender sorvete, aí ali você tá falando sobre o castelo de gelo na Noruega. Fudeu, bicho, uhum, entendeu? Então uhum, cuidado com entendi. isso. A gente, Tá. quando traça um plano, a gente traça um plano, a gente executa o plano. Depois que a gente executa o plano, aí a gente percebe: isso aqui foi bom? Não. Isso aqui foi ruim? Foi. Isso aqui não sei o quê? Sim. Porque nós estamos falando de lançamento, a gente não está falando de perpétuo. Perpétuo a gente muda. Tá dando merda? Vamos mudar. Não sei o quê? Muda, muda, muda. Porque esse é o conceito do perpétuo. Lançamento, a gente vai mudando a partir do momento que a gente tem dado. Se a gente não tem dado, a gente faz o que o papito mandou fazer e só segue. Finalizou? Finalizou. Aí a gente vai passar, você vai passar com faixa preta e o faixa preta vai dizer para você, ó, segue mais para cá ou segue mais para lá, tá? Uhum, Não tá. queira no primeiro lançamento ter 1 milhão de gente visualizando, comentando, fazendo isso, fazendo aquilo. Não é assim que funciona. Tudo tem o seu Uhum, tempo, certo. tá bom? Beleza. Tá bom. Aí a segunda Fica tranquilo. pergunta. Eu devo impulsionar já com tráfego esses vídeos, mesmo que a chamada seja para seguir o perfil? Sim, Tá. porque o importante é você fazer com que pessoas, além do teu, do que já estão já seguindo o teu perfil, vejam você. É por isso que a gente Uhum, faz distribuição. beleza. Tá. E vamos supor, Porque sei o lá, que que desses acontece? nove. Porque mesmo se a Pode pessoa falar. não te seguir, ela vai receber o teu convite para o evento depois. Uhum, beleza. Tá certo. Beleza? Beleza. E aí eu faço, por exemplo, de um desses nove, por exemplo. Eu impulsiono dois, impulsiono um só. Então, o ideal seria você impulsionar todos eles. Tá, tá bom. Por quê? Porque às vezes você tem um conteúdo muito bom que vai criar consciência de produto no seu avatar, mas ele não tem uma visualização boa no orgânico. Mas a hora que você põe grana, ele traz depois avatares que vão comprar o seu produto. Então, tá? Uhum, tá, não, tá ótimo, tá ótimo. Aí Beleza. vamos lá. Aí terceira pergunta. Eu ainda Então, tô. ó, Samuel, mas só um pouquinho. Aí eu vou pedir para você voltar na Ah, tá fila, bom. porque senão eu não Perdão. consigo atender todo mundo. Tá bom? Não, tá bom, tá ótimo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Bora lá, Daniela. É isso, é. Daniela. Aí já pedi para Oi, você. pronto. Aê, Oi, tudo bem? tudo e você? Seguinte, tudo bem.
Eu tô travada no conteúdo e eu acabei de entrar no Insider, então eu já vi que tem os IDs lá de. Não sabia que tinha os IDs, vou comer com farinha. Mas, ó, eu tenho uma dúvida. Eu fiz um remix que deu mega certo. Sim, deu 30 e quase 40 mil views. Uhum. Mas eu não consigo mais fazer remix, porque eu aperto o botão sequência, aí. Não, desculpa. O sequência que é tipo o vídeo da pessoa e depois eu, ok. Mas se eu apertar o botão câmera, aí vem desenho, vem assim aquelas coisas para você ver se você vai colocar a sua carinha onde, beleza. Eu aperto para gravar e não sai som. É, por quê? Porque a hora que você coloca no câmera, é você que tem que reagir e dar sua opinião sobre aquele vídeo. Não, mas Se você quiser, o som da pessoa deveria continuar saindo. deveria, mas como aquilo ali é uma ferramenta chamada remix, ele coloca você falando. Tá, porque para mim, eu sou professora de canto. Para mim, não, isso daí não é suficiente. Eu preciso que a pessoa cante e eu mostrar ela cantando e ficar falando ao mesmo tempo. Foi assim esse meu remix, entendeu? E deu mega certo. E agora, Uhum, esse remix que só eu falo e a pessoa fica. Não adianta, né? entendi. O que você pode fazer alguns vídeos, tá? Ele pode estar com, como é que fala? Tem alguns perfis que não deixam você utilizar o som deles ou utilizar o próprio vídeo. Mas Então aí tem alguns, eles não apareceriam remix, né? Eles não apareceriam. Eu depende. Ele pode, não, ele já vi pode uns. aparecer. Ele pode aparecer sim. A grande questão é, alguns vídeos você consegue fazer isso, outros não, tá? Ah, Eu Bia, achei que por era. quê? Bichos. Eu falo, que nem a gente fala lá em casa, quando a gente tá todo mundo junto. A minha sogra, uma vez, as crianças estavam, os filhos dela, estavam todo mundo reclamando, porque o joguinho lá, não sei o quê, nananá, e ela virou e falou assim: liga na estrela, liga lá. Então, tipo assim, tá fora do padrão, digamos, né? O Instagram. É uma regra que é deles. A gente não sabe exatamente por que que uns funcionam e outros não. O que você pode fazer é baixar o vídeo e usar esse vídeo para você poder falar, deixar o áudio dele rolando, ou você pode fazer gambiarra, que nem eu faço. O que que eu faço? Eu vou lá, eu gravo o áudio do vídeo, certo? E aí depois, enquanto eu tô falando, eu toco o remix com o Ah, negócio entendi. sem voz atrás. Só com a minha voz e eu largo ali, abro o áudio para ficar pegando também. Pronto. Você faz Sim, tipo um voice over, entendi. Acho que é o entendeu? único jeito que dá para fazer. Filha, Dani, o negócio é o seguinte: quem não tem cão, caça com gato, corre atrás e faz. Por quê? Porque se a gente for ficar, é porque eles fizeram isso, agora eles fizeram aquilo. É uma merda. Mas o Instagram é isso aí. A gente tem que se virar nos 30 para conseguir fazer as coisas. Não tem muito jeito. Sim. E onde que a turma coloca a capa de título, assim, do Rios, por exemplo? É no Canva? Onde que faz isso daí? Sabe? O título Tanto do. faz, você pode. Então, para você fazer o título, você pode fazer no próprio Instagram. Você pega um Uhum, pedaço do vídeo, faz lá nos stories, vai lá no story, faz, cria a capa, depois joga como capa lá no teu, na hora de fazer a postagem ou depois, você que sabe. Você pode criar, eu crio no chat GPT. Chat, faz pra mim uma capa assim, 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 a headline é tal. Ele faz, entendi. Tá entendeu? bom. O Posso última importante pergunta? Ó, o Porque. importante, na verdade, é quando você for fazer a capa do seu vídeo, lembrar que se eu sou uma pessoa que vou entrar no teu perfil e nunca vi a tua cara na vida,
eu tenho o ímpeto de procurar alguma coisa. Porque se eu fui pro teu perfil, eu tô procurando alguma coisa. E normalmente o que eu procuro não é aquilo que você quer me mostrar. Por quê? Porque você é o expert e sabe o que as pessoas precisam para melhorar a vida delas. Mas não é isso que ela tá buscando. Ela tá buscando alguma coisa que falta para Fale com ela. ela. Então É, pensa, isso. Então pensa sempre nisso. Alguém vai chegar no meu Instagram e a capa precisa ser algo que ele olha e fala: "Ah, nossa, que louco, eu quero ver isso aqui." Se é algo que ela não sabe nem que existe, ela não vai clicar. tá bom. Tem sentido? Sim, total. Obrigada. Beleza? Eu que agradeço. Bora lá, quem é o próximo? Elton. Boa tarde, tudo bem, Bia? Tudo ótimo, e você? Bem também. Eu tô caí de paraquedas nessa lançamento, tudo, e como É, o tema hoje é criação de audiência, eu falei, pô, esse eu tenho que participar. Eu vou começar um do zero. Eu ainda estou na dúvida se eu vou me lançar ou se eu vou lançar um amigo, que já é. certo, Também, mas o dele também seria do zero, porque o Instagram dele é vida particular. Qual perfeito. Vamos supor, se você fosse começar hoje, o que que você indicaria para começar no Instagram e no YouTube? É, eu vi alguns vídeos já falando que tem que direcionar para Roma para não convidar vegano para o churrasco. Então, eu defini minha Roma, meu avatar, para você. Aí é conteúdo que pegue na veia de quem está recebendo, mas e para distribuir para essas pessoas começarem a receber, Tá, vamos lá, uma coisa de cada vez. tá? Quando você cria a sua Roma, você define, né, o Sim. público para o qual você quer falar. Uhum. E aí, quando você define esse público, o que que você precisa? Começar a entender o que que essas pessoas buscam na internet. Quando você começa a ouvir o que elas têm a dizer, você começa a entender o que você tem que dizer. Por quê? Eu preciso falar o que elas buscam. Se eu disser aquilo que eu sei, não adianta nada. Primeiro eu trago Uhum. ela por aquilo que ela quer, converso com ela e começo a mostrar para ela que existe um caminho diferente, para daí ir para venda. Mas para começar, eu preciso saber o que ela busca para começar a falar sobre isso. Depois que você começa a falar sobre isso, aí você começa a distribuir. Para quem? Uhum. Ué, se eu falo para médicos, eu vou lá no Meta e coloco distribua para médicos. Pronto. Ah, Tá. eu vou, que nem, meu produto serve para qualquer pessoa. Tá bom. Abre Brasil, mete dinheiro e vê o que que vem. Então, descobrir o É que isso. elas. Existe alguma ferramenta para descobrir o que elas procuram? Tem o, ai, como é que chama? Tem não sei o que Finder lá, que é o, vai, me ajuda aí, gente. Fala aí pra mim, qual que é a ferramenta que a galera tá usando agora pra fazer Also Viral Asked. Finder? Also Asked, obrigada, Carlos. Você vai lá e pergunta para ele, olha, nesse nicho, não sei o que, qual que é, o que que as pessoas mais buscam. E aí ele vai aparecer ranqueado o que aparece no Google, Uhum. entendeu? Entendi. Aí você Maravilha. começa a usar de esse tipo de argumento ou não é conteúdo, é tópico, né? Tipo assim, vamos falar disso. Por quê? Porque é aquilo que as pessoas querem ouvir, entendeu? Bom, combinado. Obrigado, hein? Eu que agradeço. Bora lá, Mirela Franco. Oi, Bia, boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também. Eu fiz um lançamento agora no mês de novembro, deu muito bom, foi o Semente que eu fiz. E Ó, vou pro clássico agora em janeiro e tô na fase de
construção de audiência, enfim, tô colocando bastante conteúdo todo dia, desde a semana passada, tem um Reels por dia, um carrossel por dia, tô repostando nos stories e aquela confusão, né? Fazendo Ó, não bastante coisa. reposta. Não Não reposto? reposta, não, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aham, Quando a gente lá no Reel, o Reels é uma ferramenta de captação de novas pessoas para o seu perfil. Story é nutrição de audiência. tá. Então são Não reposto, ferramentas então. diferentes. Não, porque senão Tá certo, tá certo. Foi até bom eu ter caído nesse plantão hoje que a pessoa para analisar o Instagram não veio, né? Porque eu falei, agora eu tenho oportunidade de perguntar, porque, enfim, é verdade, é tô, verdade. tô nessa construção aqui, já tenho os rios planejados aí das próximas 2 semanas, enfim, minha expert grava tudo que eu peço para ela, assim, ela é ótima e tal. E é o seguinte, tô pensando, eu abri uma lista de espera, né? Assim que terminou o nosso lançamento, eu abri uma lista de espera, fiz a página bonitinho, grupo de WhatsApp, as pessoas estão chegando, mas muito devagar. E todo o conteúdo que eu faço, eu chamo para essa lista de espera, clicar lá no link da bio e entrar na minha lista de espera. Só que tá bem devagar ainda e eu tô meio que assim, tô pensando em usar, enfim, o bônus lá do BNChat, né? Que eu comprei a Ultra Black e como eu faturei bastante, a Hotmart deu também, né? De usar o Uhum. ManyChat para fazer alguma coisa mais automatizada aí para poder entregar para essas pessoas e conseguir que elas entrem na lista. O que que você acha? É... Então, pode ser que funcione, pode ser que não. Porque na Tá. verdade é o seguinte, a gente tem que entender. Eu quero, olha só que coisa engraçada, né? A gente é Uhum. sempre a avatar, todas as vezes. Você quer que as pessoas entrem na sua lista, mas o que que você quer? A pílula milagrosa que vai fazer a galera entrar. O É. ManyChat, por exemplo, é a sua pílula milagrosa. Sim, sim. Ele que vai fazer as pessoas entrarem na sua lista? Não. Não, não é. É o conteúdo, né? É o Isso. conteúdo em si. Então, antes de você ficar, ai meu Deus, que ferramenta que eu coloco? Para e pensa, por que será que as pessoas não estão indo para minha lista? Será que eu tô entregando demais? Será que eu não tô dando o direcionamento correto? Tipo, será que ela não está entendendo que precisa de algo a mais? Que é, será que ela entendeu a importância dela participar do evento? Entendeu? Entendi. É É, isso o que você conteúdo. precisa pensar. E não Tá. se eu vou usar o ManyChat. Porque às vezes você usa o ManyChat, aí ele pode até funcionar, mas ele tem um teto. E esse teto é a construção que você cria do seu próprio conteúdo. As Sim, pessoas precisam começar a desejar o produto da tua expert. Eles não tá. podem, é, eles não podem ter a escolha. A gente precisa produzir avatares que precisam do produto. E como que eu faço isso? Repetição. Tá. Como que a gente faz uma pessoa virar alcoólatra? Repetir todo dia a mesma coisa, né? Tem que Dando tomar ali bebida. todo dia. Exatamente. Isso. Porque se a pessoa não bebe todo dia, ela não se torna alcoólatra. Ela precisa beber todo dia. Uhum. Então, se você não faz a pessoa beber todo dia, você não faz ela querer comprar seu produto. Tá. Ah, Bia, mas às vezes a pessoa não vê meu conteúdo todo dia. Deveria. Ela deveria ficar ligada. Quer ver uma coisa muito fácil que te ajuda muito a ficar, tipo, na cabeça do teu avatar? Usa coisa do dia a dia com ele. Pega, por exemplo, assim, ó. Ah, vou dar um exemplo que eu fiz uma postagem hoje, um carrossel. Eu não faço carrossel. Aí eu falei, vou fazer um carrossel disso daqui. Porque eu estava trabalhando ontem e aí eu precisei explicar para o ChatGPT o que que era dor de verdade, porque ele estava viajando na maionese. Aí eu fui explicar. Aí eu virei e falei assim, ó.
Se uma mulher, ela tem, se aparece pra mim que a dor dela é medo de ficar sozinha, isso não é a dor dela. Isso é o medo de que um desejo que seria casar, ter um companheiro, não se realizar. Então não é a dor. Qual é a dor? Aí eu falei, a dor seria estar sozinha. Beleza, estar sozinha é a dor. Como é que a Bia faz? A Bia faz assim, ó. Você tá sentada na mesa para jantar à noite e a única companhia que você tem é a luz azul do celular do outro lado da mesa. Putz, isso daí quebra a pessoa, né? É isso, entendeu? É isso. Dor Tá. por dor. Agora, se você vai lá e dá na jugular da pessoa, a pessoa todo dia, quando ela sentar para comer, que ela botar a porra do celular na frente, ela vai lembrar de quem? Vai lembrar de Tadá! você e pronto. Exatamente. Então, eu não preciso necessariamente que meu lead veja o meu vídeo todo dia, mas eu preciso fazer parte da vida dele diária. Entendeu? Entendi, entendi. Isso faz a pessoa ir para a lista. Isso faz a pessoa ir para o evento. Isso faz a pessoa comprar. Não é o Tá. ManyChat, Não, tá? ótimo. Ótimo, ótimo. Já vou transformar assim, porque os conteúdos que eu tô criando, eles vêm com uma linha certa de visualização. Não tem nenhum que, vamos falar assim, explodiu ainda, uns ou outros dão mais. E eu comecei a distribuir também. Com pouca verba ainda, porque, enfim, esse é o começo, então tudo é teste, né? Não posso colocar um monte de dinheiro Claro. lá e tá. Então, assim, estamos distribuindo agora para ver, aí bate lá 3.000 visualizações, que pra gente é bastante, né? 3.000, 4.000. Mas também não traz Sim. nenhum seguidor, é a visualização por visualização. Então, assim, nós estamos apertando parafuso todo dia E aqui. tá tudo bem. Então, e tá tudo bem também. Por quê? Porque, independente se a pessoa se seguiu o perfil ou não, quando você criar a captação, ela vai ser impactada. O importante é ela ter visto, Show, tá? entendi. Entendi. Porque a gente vai lançar ali Fechou? lá para o final de janeiro, mais ou menos. Então, assim, a gente não começou a captar efetivamente ainda com tráfego, mas enfim, eu entendi a importância, a gente tem que criar o conteúdo. Ela já, a minha expert, acabou de gravar o curso, a gente está acabando de editar aqui já para entregar, deu tudo certo, então ela vai começar a fazer o raiz. Eu falei para ela, você não vai fugir, nós vamos para o YouTube. Já tem algumas coisas do canal que ela trouxe que são mais antigas, mas a gente vai agora colocar, né, para ela falar do método, enfim, né, trazer essas dores aí, pegar mais na jugular, como você falou, e para lançar em janeiro. Então, estamos correndo É isso aqui, vai aí. dar tudo certo. Muito obrigada, Vai, viu, com Bia? certeza. Eu que agradeço, Muito minha obrigada. querida. Bora Tchau, lá. beijo. Elton. Tchau, tchau. Elton, eu caí? Alô, alô? Não, não caiu não, Bia. Não Estou Não, por eu tô caiu. aqui. aqui. Ah, eu acho que o Elton então deu uma saidinha. Eduardo, vamos lá. Eu mesmo. Tudo bem, Bia? Tudo e você? Tudo ótimo. Eu tô no nicho de leilão, subnicho leilão de carros, e eu já tenho um pouco mais de 500.000 de seguidores no Instagram. A minha pergunta é: eu deveria seguir o arroz com feijão, que é 7 Nutella e 2 Ais, ou eu posso fazer 3, talvez 5, talvez 10 Nutellas por dia? Pode. Ok, e desses, digamos que eu faça 3 ali por dia, eu deveria impulsionar os 3? É, Aí, com uma quantidade dessa, é ideal que você verifique quais são os vídeos que mais têm comentário de lead qualificado. Porque aí você vai conseguir Bacana, fazer, bacana. Top tá? demais, era só isso mesmo. Muito obrigado. Imagina. Vamos lá, Elton voltou?
Elton? Não? Então, Samuel Ramos. Opa, bom, a terceira pergunta agora é sobre as lives. Então, semanalmente eu faço pelo menos duas lives no YouTube. Uma é de uma aula teórica que normalmente eu dou, e outra é como se fosse conteúdo raiz mesmo. Então, essa semana, por exemplo, contando com essa, nas últimas 3 semanas, eu fiz lives de Natal, então tocando músicas de Natal e tudo mais. E aí o meu subnicho é flauta, o meu nicho é música. Então essa última flauta, a live dessa semana foi focada no conteúdo de flauta, não tocando, mas explicando ali a diferença entre as flautas e tudo mais. Uhum. Eu tenho concentrado essas lives no YouTube. E aí eu queria saber se eu, quando eu for fazer a live, se eu faço no Instagram também. Eu tenho buscado pegar esses vídeos longos, transformar em vídeos curtos para jogar para o Instagram, mas eu queria uma estratégia, eu queria uma direção melhor para eu poder fazer isso de uma forma No melhor. teu, no teu nicho, as pessoas buscam muito mais esse tipo de conteúdo no YouTube. Você pode utilizar Ah, no Instagram, tipo, você pode colocar, por exemplo, uma live e aí você uhum. cria, sabe aquele, você coloca para compartilhar uma arte ou então um próprio vídeo. E aí você pode tocar um pedaço e falar: eu tô ensinando tal coisa lá no YouTube, bora pra lá. Ah, boa, boa. Tá, é mais ou menos isso que eu tenho feito. Então, no Instagram eu anuncio tipo a live o dia inteiro. Aí, quando chegar o horário da live, eu tá chegando perto, eu coloco uma foto coloco a capa, a imagem da capa, e coloco o negócio de link embaixo com, tipo assim, sei lá, bora lá, alguma coisa assim, pra você clicar e já ir direto pro YouTube. É isso aí. Ah, então beleza. Tá, era Fechou? essa. Fechou, brigadão. Beleza. Bora lá, Bruna Machado. Oi, Tudo bom? tudo e contigo? Tudo ótimo. Que bom. Então, eu já fiz a minha análise contigo. Provavelmente não vai lembrar muita gente, né? Meu nicho é de casamento, restauração de casamento para mulheres. E a minha dúvida mais agora é sobre os stories, que você estava até comentando ali. Eu fazia muito isso, já não vou fazer mais, de repostar o Reels para os stories, porque eu queria tomar É, eu queria mais essa ferramenta para gerar relacionamento, que o que está faltando para mim é isso, é elas se embebedarem com a Bruna Machado, sabe? sim. Aí o que que você tem que fazer? Você tem que ir lá abrir os seus stories, certo? Você abre. Aí lá em cima vai ter o quê? Você tem ali o Ferramenta, figurinhas. sim. É, você tem o figurinhas. Quando você abrir o figurinhas, você tem ali localização. É uma ferramenta dos stories. Por que colocar localização? O que que dizer aonde eu estou pode significar algo para sua audiência? Vou inventar. Tava aqui, viu o story do meu marido e ele tá dizendo que ele está em tal lugar, mas ele deveria estar no trabalho. Você fica stalkeando para ver os stories do seu marido, para ver se ele tá papapá, por exemplo. Aí você usa a localização para falar com ela, entendeu? Você vai botar uma localização e vai falar sobre isso. Tá. Quando você tem a menção, você usa a menção e fala para as pessoas colocarem, por exemplo, menção. Ah, você fala lá sobre uma questão de relacionamento que é extremamente comum. Aí você vira e fala assim: você tem uma amiga que que passa por isso, ou que já passou por isso, ou que precisa de ajuda? Menciona ela aqui, vai lá nos seus stories, reposta isso aqui e menciona ela.
Música, escolhe uma música, põe lá. Fotografia, GIF, sua vez, moldura, pergunta, recorte, destaque, avatar. Tudo isso, enquete, contagem regressiva, tudo isso que você tem aqui, você pode utilizar para gerar engajamento dentro dos seus stories. E quanto mais você usa as ferramentas que o Instagram te dá, mais ele acha Uhum. você legal demais. E mais ele Sim. mostra para as pessoas. Porque se você o que que você tem que entender? Que você está dentro de uma plataforma, é como se você tivesse dentro do campo dele, jogando o jogo que ele escolhe, as Uhum. regras são dele. O que que você vai fazer? Uhum. Ma- Manual. Manual embaixo do braço. Quanto Sim. mais você botar o manual do Instagram embaixo do braço, mais você performa. Mas eu vou fazendo isso de forma intuitiva, todo dia uma coisa, ou eu preciso montar uma linha editorial para os stories? Então, quando você cria, na verdade, alguma coisa para você fazer toda semana, por exemplo, o Story ele Tá, precisa ter o toda segunda quê? uma caixinha de pergunta. Toda terça uma enquete. Isso é muito bom, por quê? Porque aí não faz você ficar louca. Ai, o que que eu vou fazer hoje? O que que eu vou fazer hoje? O que que eu vou fazer hoje? Então, para não ter essa obesidade mental, digamos assim, se você deixar programado o que que você vai fazer cada semana ou o dia que você vai fazer, é muito melhor. Eu falo muito dos quatro pilares de forma geral, só que enfatizo o casamento, porque a gente sempre fala do valorizar a si mesma antes, né? Acha que é válido eu Hum, mostrar mais a minha rotina? Isso vende ou não? Ou não tem. Tipo, eu vou fazer meu exercício, sim. mostro ali, o pilar tal, fazer uma devocional, pilar tal e cheque, sabe? Sempre, sempre. Por quê? Porque as pessoas, elas buscam a identificação. Uhum, Tá? Ela quer, o grande lance é, ela quer ser como você, porque ela uhum. quer ter a vida que você tem. Ela quer ter o casamento que você tem. Então você vai mostrar para ela. Eu fiz um Reels com meu marido e deu bastante visualização. Então, eu vou fazer Viu? mais, porque aí Isso. parece que, ai, que legal, casal lindo. É lindo Ah, mesmo. então. Hoje, né? Hoje, nem sempre foi. Então, aí quando Mas você tiver, por exemplo, fez um Reels desse, deu bom, aí o que que você faz? No dia seguinte você vai lá. Eu vim aqui conversar com vocês porque teve muito like no meu Reels. Mas, galera, teve uma vez, aí você conta uma história cabulosa que uhum. conecta com o que elas estão vivendo agora. Aí você vira e fala: no evento eu vou falar mais sobre isso. Quem vai participar? Põe a enquete. Pronto, entendeu? Perfeito. É Mais ou menos isso. quantos por dia? Quatro, cinco? Tem gente que carrega Story? e também não acho legal, né? Cara, não, não. Story eu acho assim, ó, que você tem que fazer, por exemplo, você tem que fazer uns três, quatro. Se você tiver Tá. assunto para isso, se você não tiver assunto para Uhum. isso, não se force a fazer, entendeu? Não, eu penso um assunto e os outros mais como identificação mesmo, né? É que, por Sempre exemplo, voltado para o tema, né? se você for fazer um vídeo nos stories, você grava ele inteiro e ele vai Isso, ficar picotadinho e tá tudo isso. bem. Pode ser Tá. um vídeo só, falando de um assunto só que ele Hum, vai ter um tempo. Aí o que que você tá. faz? Pula o dia seguinte e aí você vem com o story de novo. Como assim? Não entendi. O story fica 24 horas. Para que o Sim. seu próximo story performe bem, você tem que dar um tempo para ele. Senão ele não performa bem. Porque o Instagram, ele relaciona a última visualização. E o seu último story sempre tem uma visualização mais baixa do que o primeiro. Então, se você põe um na bunda desse aqui, a visualização vai continuar baixa. Então, você cessa, deixa ele um tempo sem nada para você postar de novo. Aí ele Não volta a deixo subir. 24 horas, mas deixo um tempo grande. Tá, É, entendi. Tá. tá? Espera sumir. Sumiu. Ah, tem que Sumiu todos. sumir? Posta. Mas aí Tem que não fica mais. sumir. Ah, não sabia disso. Eu Tem que sempre sumir. pensava assim, eu não posso deixar aquele maisinho, não posso deixar o Tem que maisinho. sumir.
Olha só. 1.000, aí você posta. Tá bom. Combinado. Obrigada, tá? Fechou? Fechou. Imagina. Vamos lá, Carlos Barbosa. Fala, Bia. Boa tarde, pessoal. Primeira vez aqui no nesse plantão. Já lanço há 2 anos, mas entrei agora aqui no Insider. Estava no FHT, mas entrei no Insider. Não sei o que que eu fiz para entrar no FHT. Fiz o caminho inverso. E hoje eu vou lançar a minha noiva. Ela mantém uma constância de conteúdo boa. Só que é na constância, ela é consultora de imagem, mas é na constância de postar looks, às vezes postar o dia a dia ou um trabalho dela. E tá indo legal, só que não dá aqueles explosão de visualização. A gente Uhum. até comprou o curso do Onei, né, que fazia aqui parte do time, para tentar os formatos criativos. E um ou outro virou, só que começou e parou. Então a gente acabou fazendo o que estava fazendo. E aí a minha pergunta é referente aos Nutellas. Quando é, a gente começar a fazer os raízes e pegar os cortes para o Nutella, vai mudar um pouco da identidade dos vídeos, né? Porque lá ela tem muita prova dela fazendo, passando os panos, maquiagem também, roupa. E aí eu acredito que vai mudar. Mesmo assim, posta os Nutella? Então, um vídeo Nutella, ele é um vídeo para instigar a curiosidade da pessoa e a pessoa ir assistir um vídeo maior. É muito importante alinhar com a expert de que vocês não estão ali para ter grandes visualizações, grandes likes. Isso é ego, de verdade, tá? Por que que você pega o curso do Onei, faz o que ele pede e não dá bom? Por que será? Depois, eu vi que você Porque, falou assim que era 9 conteúdos até pular pro próximo. A gente fazia menos. Era 5 pula pro próximo, 5 pula pro ah, próximo. então, são 9. Aí, o que que acontece? Tem um problema também, que é aquele problema que fica atrás do celular, a pecinha atrás. Porque é o seguinte, o modelo de vídeo que o Onei traz para você, o Onei, a Franklin lá, a Hannah Franklin, o outro lá, sei lá, tem 450.000 pessoas que fazem isso. Cada uma faz de um jeito diferente. A grande questão é, todas essas pessoas são criadores de conteúdo. O que que significa isso? Na grande maioria das vezes, eles trabalham com visualização, para que a pessoa ganhe dinheiro com isso. Se eu tenho muita visualização, eu tenho marcas querendo que eu fale sobre elas dentro do meu Instagram. Eu sou quase que um influencer. Se eu tenho muita visualização, aparentemente eu teria autoridade. Isso não é verdade, tá? Então, o que que acontece? Nós, infoprodutores, o que que é melhor? Eu tenho um vídeo que tem 1.000 pessoas ou eu tenho um vídeo que tem 200, mas essas 200 vão virar comprador? Eu prefiro ter as 200 que vão virar comprador. Por quê? No momento em que eu botar dinheiro para distribuir esses 1.000 que não são os meus compradores, o que que eu vou fazer? Eu vou trazer mais 1.000, 2, 4, 5, 10.000 que também não são os compradores, porque é lookalike. Então eu vou trazer merda para dentro do meu perfil. O que que adianta? Nada. Então, a nossa mentalidade é sempre: eu sou um infoprodutor que utilizo a criação de conteúdo como ferramenta. Ferramenta de quê? De criação de conexão, criação de autoridade e criação de consciência de produto. A pessoa precisa confiar em mim, ela precisa ver que eu tenho algo diferente de tudo que existe no mercado.
e que eu tenho coisas exclusivas para ela. Se isso aqui não acontece num vídeo, ele não serve para nada, entendeu? Pode bombar de ter gente, mas ele não adianta de verdade. Então é melhor você ter um vídeo que ele tá, como é que fala? Scriptado, determinado, ó, isso aqui está sendo falado para levar a pessoa a pensar em tal coisa, e aí depois a gente fala tal coisa, e aí ela percebe que ela precisa ir para o nosso evento. Pronto, perfeito. Esse tipo de vídeo é um vídeo que não dá bom. Por quê? Porque ele não está no padrão de formato que o Instagram pede. Então, ele não distribui organicamente. Ele não está falando de uma trend que as pessoas estão fofocando. Então, o Instagram não distribui. Mas se você põe dinheiro, todo mundo que parar para assistir é potencial lead para comprar. O que é melhor? E aí você tem que fazer o quê? Você tem que equalizar isso com o teu expert, dizer, nós vai piorar para depois melhorar. É bem isso, entende? Vai piorar, vai ficar ruim. Ninguém vai te ver. Ninguém vai querer mais ver teus vídeos. Você vai ficar desesperado, arrancando todos os cabelos da cabeça. Mas é aí que a gente vai começar a vender. Porque eu não sei você, mas eu prefiro vender do que ter gente aplaudindo lá meu vídeo. Eu nem faço questão, entendeu? Legal, muito bom. E aí, só pegando essa ponta, se focar só no Nutella, só foca no Nutella e esquece esses formatos que a gente estava comentando agora? Ou faz os dois em Não, paralelo? na verdade é o seguinte, é assim, ó, conteúdo é um negócio que o máximo que você puder fazer, melhor. Quanto mais você tiver presente para o teu avatar, melhor. Ele só não pode começar a ser cumprição de tabela. Ah, vamos fazer. Ah, o quê? Ah, foda-se, faz qualquer coisa aí. Não, tem que ter objetivo. Tem que ter objetivo, porque se for de qualquer jeito, ele não funciona. Aí vocês só vão trazer um monte de coisa que não vai adiantar nada. A pessoa precisa ficar intrigada com o teu conteúdo, sabe? Ela precisa ficar assim, nossa, que massa. Toda vez que eu assisto o conteúdo dessa mulher falando de maquiagem, ela conta um negócio que eu, que sou maquiadora há 450 anos, nunca ouvi na vida, entendeu? E dá pra fazer. A gente fez isso com o cabelo, filho. Com maquiagem, então, que tem. Nossa Senhora. Dá pra fazer coisa pra caramba. Não, Fechou? maravilha. Já explodiu aqui a mente, já tenho várias outras ideias, então. Muito obrigado, Que Bia. massa. Que bom. Eu que agradeço, meu querido. Bora lá, Ricardo. Vai ser a nossa última pergunta, tá, gente? Que nós já passamos do horário aqui. Ricardo? Tudo bem? Oi, tudo jóia? Tudo bom? Tudo e você? Parabéns primeiro por. Eu estava escutando as explicações anteriores aí, achei muito forte mesmo. Estou caindo de paraquedas aqui, é a primeira vez que eu estou entrando e já adorei já tudo que eu já escutei até agora. Que bom. Fico feliz de poder ajudar. A minha, a minha pergunta é em relação à questão de conteúdo. A ideia é a gente sempre trabalhar um conteúdo um pouco mais aprofundado e depois mediano e depois mais raso, ou isso já não vale mais a pena? Como é que funciona essa distribuição? Bom, o ideal é que a gente fizesse uma condução do meu avatar, né? Do seu, no caso. Para fazer essa condução, é basicamente assim. Eu começo falando com pessoas que nem sabem que tem um problema. Por quê? Porque aí eu trago consciência para ela. Logo depois, é importante que ela entenda que ela
sacou que ela tem um problema. E a primeira coisa que o ser humano faz quando ela entende que tem um problema é pensar: por que será que isso acontece comigo? Aí você chega dizendo: você acha que acontece isso, por isso que dói aquilo. Não, mas não é isso não. A pessoa fala: oi? Como assim? Depois você tem uma pessoa que já entendeu que existem problemas e que ela vai ter que resolver. Então você tem uma consciência mais baixa, que é aquela pessoa que tentou fazer alguma coisa. Então, primeiro ela racionalizou, eu tenho um problema. Por quê? O que está acontecendo? Ah, eu não tenho engajamento. Por quê? Ah, porque o meu conteúdo é ruim. O que que eu faço? Ah, eu vou comprar o curso do Onei para melhorar. Aí você vai lá e compra o curso do Onei e põe. Então você chega e fala: olha, não vai adiantar você comprar o curso. Por quê? Você vai fazer assim, assim, assim e vai flopar. Por quê? Aí você vai explicar. Tá. Aí a pessoa vai ter qual consciência? Eu já, eu entendi que eu tenho um problema, eu já tentei fazer alguma coisa para resolver e depois eu preciso de alguém ou de alguma coisa para resolver esse problema para mim, já que eu não dei conta, tá? Esse é o momento que a gente põe a pessoa para dentro. Eu tenho, viu, a solução para você. Eu consegui achar essa solução e eu tenho ela aqui para você. Certo. O ideal é que a gente tenha captação. Não sabe que tem um problema. Segunda semana de captação. Tá pensando por que que tem o problema. Semana de aquecimento. Você tá tentando fazer errado. Semana de CPL. Eu tenho uma solução para você. Semana de carrinho aberto. Depoimento, bônus. Assim. Tá. Mas aí, nesse caso, quando você fala da semana, é a semana inteira fazendo, batendo nessa dor só nesse modelo? Não, você vai bater na parte de consciência que a pessoa tem sobre aquilo. Mas assim, ó, posso falar a verdade, Ricardo? Hum, O mais importante para você que está começando agora é primeiro entender quem está do outro lado. Porque na grande maioria das vezes, a gente não sabe o que que aquela pessoa quer. A partir do momento que você entendeu o que ela quer de verdade, aí sim você está preparado para começar a buscar e cavucar, digamos assim, todas esses níveis de consciência. Porque na grande uhum. maioria, isso aí eu posso falar com muita propriedade, porque eu estou aqui desde 2019, fazendo análise aqui no Insider desde 2021, porque eu demorei 9 meses só para virar faixa preta. E, cara, assim, 85% das pessoas que têm problema nos lançamentos são porque estão fazendo conteúdo do jeito errado para o avatar. Estão olhando para o próprio produto ao invés de olhar para a necessidade que o avatar tem, Certo. entendeu? Então, se eu pudesse te dar uma dica para que você chegue tão rápido quanto eu na faixa preta, deixa tudo de lado, presta muita atenção para quem você quer vender. Você precisa entender essa pessoa que nem Globo Repórter, onde vivem, o que comem, quando dormem, sabe? Tem que ser isso. Sim, Você precisa sim. ter essa pessoa na tua frente muito, muito, muito personificada, para que você consiga pegar coisas que nem eu fiz. Eu não sei se você estava aqui a hora que eu falei sobre a dor da mulher que fica jantando com a luz azul do celular do Sim, outro sim, lado. sim, sim. Esse tipo de coisa, hoje eu tenho muita facilidade para fazer isso com qualquer nicho, com qualquer tipo de avatar, porque eu entendo o ser humano, Certo. tá? Mas a gente que vem, que cai de paraquedas, digamos assim, a gente precisa tirar o vender, o marketing e o que é normal, digamos assim, do mercado offline
para a gente entender que nós estamos vindo para o lugar onde é uma rede social, onde as pessoas estão buscando alento, afago. Ninguém busca especialista, todo mundo busca alguém para cuidar delas. E é Certo. isso que você está aqui para fazer. Você definiu um avatar para chamar de seu e você tem agora a responsabilidade de cuidar dele. Então, cuide dele como se você cuidasse de um filho. Faça para ele Pra, tudo o que você faria para um filho, que aí ele vai começar a querer comprar de você. e aí, para obter essas respostas, o Store, como perguntas, seria uma das soluções para extrair essas dores, esses desejos e tal? Então, você pode fazer de várias maneiras. Hoje em dia, o ChatGPT ajuda muito a gente nisso, né? É, Mas eu digo mas até o que para que é mais, criar uma relação, né? é, o que é mais interessante? Você vai lançar um produto onde existe um avatar transformado como expert ou não? Não, teoricamente não. Então, na verdade, esse daí é um outro problema, né? Que eu acho que não cabe aqui agora, porque senão aí vai demandar muita coisa. Eu tenho uma expert que teoricamente tem dois produtos e a gente ainda precisa definir se a gente vai falar para público final ou para profissional. Então, quando a gente utiliza o expert, que é o avatar transformado, você cria uma conexão muito mais fácil. Quando você vai tentar fazer com um avatar, com um expert que não é o avatar transformado, aí você vai ter mais dificuldade. Eu fiz isso. Meu marido não era o avatar transformado. Apesar da gente dizer, não, porque quando chegava a pessoa no meu salão com aquele cabelo, mentira. Ele não fazia mais cabelo. Imagina, o salão tem 30 funcionários. Você acha que meu marido fazia progressivo? Fazia nada. Quem fazia eram as meninas auxiliares. A gente sabia o que acontecia, porque a gente tinha as pessoas ali dentro do salão, mas não era ele. Uhum. Então eu precisei buscar outro tipo de conexão. E aí a gente, na verdade, trouxe algo que era muito significativo para ele, que era ele precisava mostrar serviço porque ele era a terceira geração de cabeleireiro da família, ó, entendeu? E aí a gente conseguiu fazer com que as cabeleireiras se conectassem com ele, por quê? Porque todas elas também não têm, elas não têm apoio. Então, por exemplo, ela quer ser cabeleireira, o marido não apoia. E toda vez que dá alguma merda, ele fala, tá vendo? Ah lá, não disse pra você largar a mão disso? As amigas, ai, tá vendo? Ó, você não sabe fazer direito. Entendeu? Todo mundo tripudia em cima. Então, isso foi o que eu consegui criar de conexão. Entendi. Essa parte é muito importante. Se você não consegue criar conexão com a audiência, fica muito difícil de você vender. Porque aí fica Casas Bahia, entendeu? Então, o E ideal aí, é que você tenha um expert que tenha transformação, ou então que eles tenha, tipo assim, mudado a vida dele para conseguir fazer com que pessoas tivessem a transformação, uhum. Mas tá? aí eu posso continuar produzindo esse conteúdo nessas três faixas de consciência. Posso colocar três por dia e trabalhar os três no mesmo dia, por exemplo? Ou não? Você prefere trabalhar um só a semana inteira? Ah, quando a gente está criando funil para o lançamento, o ideal é que você trabalhe topo, meio e fundo. Porque se eu estou fazendo topo de funil durante o meu período final de captação, eu trago pessoas Que não estão pronto ainda. que não estão preparadas. Exato. Para quê? Para depois eu ter que pagar de novo por ela no próximo lançamento? Então não faz sentido, né? Tá, perfeito. Muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. Bora lá, gente. Deixa eu ver se tem alguma coisa pertinente aqui no como é que chama? Aqui nos comentários. Parará, parará. Tem aula no Insider. Parará, parará.
Muito bom. Quem não printou isso daqui do Google Trends aqui, do Also Asked, que acho que foi o Carlos que falou, precisa ter isso daqui, tá, gente? Isso é muito importante. Isso aqui é um dos pontos que você mesmo pode usar, viu, Ricardo? Para dar uma buscada aqui, quais são os problemas, porque são as coisas que as pessoas perguntam no próprio Google. Deixa eu ver, deixa eu ver. Parará. Não, acho que não tem nada, não. Beleza, então, galera. Bom, o que que acontece? Aqui vocês vão ter essa aula do SA, que acabou sendo quase que um plantão de dúvidas aqui, né? Agradeço muito a vinda de todos vocês aqui. Fazer 9 conteúdos até pular para o próximo. É o seguinte, lá no a primeira pessoa, a Gi perguntou, falou que estava fazendo conteúdo, mas que não estava dando muito certo. A gente, na verdade, só vai saber se o conteúdo está dando certo depois de um tempo. Então, por exemplo, você vai fazer um. Vamos pensar assim, tá? Que nem lá a Hannah Franklin ensina lá. Olha, você tem que fazer formato. Então, o formato é tela dividida. Então é você embaixo e lá em cima rolando alguma coisa. Lá no meu Instagram tem, eu tô fazendo de vez em quando isso. Tá lá. Bah. Aí o que acontece? Para você saber se aquilo vai funcionar ou não no teu perfil, você tem que fazer pelo menos 9 conteúdos. Depois de fazer o nono, aí você falou, não, foi uma bosta. Aí você troca. Aí você busca um outro formato. Ah, vou fazer o formato do eu sentada aqui no notebook falando comigo mesma, que chega pela porta, que também é um formato que o Instagram gosta, entendeu? Aí eu vou fazer quantos desse? 9. É tudo igual, Bia? Aham. Mas aí vai ficar tudo igual no Instagram? Qual que é o problema? As pessoas não vão no teu perfil para ver, bem, viu? As pessoas só vão no teu perfil quando você faz captação para o teu evento. Que aí ela recebe um convite de uma pessoa que ela nunca viu a fuça na vida. Aí ela vai pro Instagram pra ver. Deixa eu ver quem que é essa louca aqui me prometendo rios e fundos. Deixa eu ver se faz sentido o que ela tá dizendo. Aí ela vai lá buscar o quê? Aquilo que ela quer. Por isso que os nossos conteúdos no Instagram precisam ter capa. Porque se não tem capa, a pessoa entra lá e vê um monte da tua cara, assim, de vários jeitos diferentes. Ela olha e fala assim: que bosta. Aí ela tem que escolher o que ela vai assistir. Aí ela assiste um, não é o que ela quer ver. Assiste outro, não é o que ela quer ver. Aí ela desiste e vai embora. Ela nem vai pro teu evento, entendeu? Meu Instagram é Bia Moretti, marketing digital. Bem óbvio, né? Então, é isso. Precisa ter capa, tá bom? Isso facilita para o teu avatar. E, como eu disse no início, o nosso lance é conduzir as pessoas. Quanto mais a gente conduz, mais o avatar fica assim: ai, que lindo, olha que legal, tá tudo bonitinho, eu não preciso pensar em nada, eu só tenho que assistir. É isso que as pessoas querem. Por que que a gente prefere, por exemplo, viajar? Você não preferiria viajar assim? Você chega no aeroporto, tem alguém com a plaquinha lá, vem cá, vou te levar pro coisa. Você prefere chegar lá, ter que tomar um Uber sem saber onde é que fica os lugares? Não, seria muito mais legal se tivesse alguém com a bandeirinha lá. Oi, tudo bem? Vim te pegar para te levar lá no teu hotel. Não seria muito melhor? Esse é o nosso papel. Agora, reflita. Você tem feito isso com o seu avatar? Ou você tem largado ele sozinho no aeroporto de Mumbai? Entendeu? É isso. Condução, clareza. Isso faz a pessoa comprar de você. Fechados, meus queridos. Beijo pra vocês. Uma ótima semana. Amanhã eu tô de volta no SA fazendo a engenharia reversa de uma pessoa que fez 6 em 7 e mostrando o que que ela estava fazendo nos conteúdos. Vai acontecer amanhã às 10 horas da manhã. Então, quem não estava sabendo, já ficou sabendo e espero todos por aqui. Beijo, fiquem com Deus e até mais.